Essa conversa ao vivo agora por telefone com o deputado federal veneziano Vital do Rego, que está em Brasília, vai fazer uma participação conosco. Primeiro, deputado, qual é o clima aí em Brasília com estes reviravoltas, principalmente com relação ao Distrito Federal? Boa tarde. Boa tarde, Ira Barbosa. Um abraço a você, a Josimar, meus cumprimentos a Joãozito, todos os companheiros da Rádio Caturité e aos ouvintes que nos acompanham nesse instante. Olha, de perplexidade, não há como dizer de outra forma, Ira, até porque é um ineditismo aquilo que nós observamos no dia de ontem, tomamos conhecimento no dia de ontem, ou seja, eu não estou adentrando ao mérito, eu não estou adentrando a uma análise das razões que levaram a Procuradoria-Geral da República a fazer o pedido de prisões dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, José Sarney, ex-senador e ex-presidente, e do presidente afastado Eduardo Cunha. Eu não estou, repito, adentrando a análise de mérito. Eu não conheço as motivações em detalhes. Nenhum de nós, efetivamente, o que foi exposto é que a Procuradoria identificou razões para esse pedido, na ótica da Procuradoria, para uma possível tentativa de obstrução da operação designada e batizada Lava Jato. Mas outros detalhes não foram expostos ao conhecimento público que não nos permitem avançar em uma opinião mais profunda. Eu posso dizer que, naturalmente, não seria outra reação, principalmente no Senado e também aqui na Câmara, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Porque, afinal de contas, você está falando sobre um pedido, o primeiro na história da República, relacionado a um presidente de Congresso. Você está falando também de um pedido, o primeiro, como ex-presidente afastado, ou o presidente afastado Eduardo Cunha, e até de um ex-presidente da República. Então, ninguém pode dizer que é algo comum, corriqueiro, de um ineditismo que gerou em todos no país um tipo de perplexidade, ou seja, de, não diria assombro, mas de espanto. E vamos aguardar. O posicionamento é de aguardar para sabermos qual vai ser a posição do ministro Teori Zavascki e obviamente, com se posicionarão o STF e depois a própria Câmara e o Senado, porque você sabe que também, se for acolhido o pedido, tem que passar pelo Senado e pela Câmara. Mas o sentimento é esse, é um sentimento de perplexidade. Boa tarde, deputado veneziano Joãozito. Estou te ouvindo mal, João. Está ouvindo mal. Melhor aí, Marinaldo, por favor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado pela a gentileza de participar conosco aqui no Jornal 1050. Deputado, o senhor tem conversado com várias frentes aqui em Campina Grande em relação à pré-candidatura à Prefeitura de Campina Grande este ano. O senhor recentemente conversou com os integrantes do Partido Progressista, principalmente aqui em Campina? Tive um contato e não há razões para que nós escondamos. Falei com a deputada Daniela Ribeiro, uma conversa muito boa, conversa amistosa, uma conversa importante. Eu penso que o sentimento extraído desse contato primeiro que nós mantivemos, Joãozito, é o sentimento de quem, tanto eu quanto ela, representando cada um de nós, as nossas respectivas famílias, porque afinal de contas somos, mesmo à distância, familiares. É um momento e uma oportunidade de restabelecermos uma relação que foi desgastada nesses últimos 10, 12 anos, desde 2004, quando não mais estivemos lado a lado fazendo campanhas políticas em Campina Grande. Nós temos um histórico familiar, a família Ribeiro com a família Vital do Rego. Nós temos um histórico político, afinal de contas, apenas para recordar aos que não se lembram, em 1976, nós colaboramos para a eleição do deputado, à época, prefeito eleito, Enivaldo Ribeiro. Depois, Enivaldo ajudou-nos na disputa à Prefeitura de Campina, tendo como candidato meu pai, Vital do Rego. Em 88, votamos em Enivaldo. Na época, Enivaldo
tinha como seu vice Dalton Gadelha. Em 92, mais uma vez, colaboramos. Enivaldo disputava ao lado de José Lucas, da Floresta, o empresário José Lucas. Em 96, Vitalzinho foi candidato a vice de Enivaldo. Portanto, fizemos campanha juntos, uma campanha muito bonita, uma campanha onde, por pouco, nós não vencíamos, e só não vencemos porque em Galante, principalmente em São José da Mata, houve uma diferença maior do que a que nós obtivemos em Campina Grande, na região de Campina Grande. E em 2004, nós tivemos aquele afastamento. Eu fui candidato a prefeito, a deputada Daniela era companheira de chapa do deputado Rômulo Gouveia, e durante esse período não mais estabelecemos contatos políticos. E houve algumas ruínas, vamos assim dizer, alguns fatos que terminaram por nos levar a esse certo estremecimento. E tanto eu e quem pode também dizer isso, se esse é o mesmo sentimento da deputada Daniela Ribeiro, a gente teve essa oportunidade de, primeiro, nesse encontro, fazer com que retomemos os laços de contato familiar. Depois, quem sabe, se houver possibilidade de discutirmos questões políticas locais. Afinal de contas, o nome da deputada é lembrado também como pré-candidata a prefeita. Ela foi candidata a prefeita em 2012. Inegável a posição de quem tem um espólio político eleitoral na cidade. Enfim, o nosso nome está posto como candidato a prefeito de Campina Grande, por força daquilo que nós realizamos e por força dos laços de confiança que a cidade tem ao nosso trabalho. Enfim, mas foi muito bom. Eu lhe digo que no primeiro momento o que mais nos moveu foi exatamente de reatar as nossas relações familiares, relações de amizade, né, de maior contato. E no segundo momento, quem sabe, poder estabelecer e evoluir num processo de aproximação política para as eleições de 2016. Em relação ao PR, o Democratas, PROS e PTN, tá tudo certo? Veja, irmão. Oi? Veja, os contatos eu os mantive. Mantive com o senador Efraim, ele sempre muito simpático e dizendo que marchará conosco. Agora, quem pode melhor falar sobre isso, o seu tempo para confirmar e firmar essa posição de companheiro nessa caminhada é cada uma dessas legendas. Semana retrasada você acompanhou as declarações do próprio presidente do PR em Campina Grande, Bruno Roberto, do senador Edgar Moraes, que viu mais uma vez há uma semana essa mesma disposição de fazer e de manter essa parceria. Até porque o próprio senador disse, olha, há cerca de 6 meses, quando você foi apresentado por todo o grupo do governador Ricardo, eu estava entre estes do grupo que disse que votaria em você. Qual é a razão para não votar em você? Então, se eu disse ontem, por que vou mudar hoje? Essa foi a própria colocação do ex-senador Efraim Moraes. Então, eu acredito que eles mesmos, representantes das agendas, possam firmar e falar a respeito das suas decisões. Com o PTN, da mesma maneira, a minha relação com o presidente, com os companheiros candidatos a vereador é muito forte. Vamos estar juntos, fazer essa parceria com nós, que é conduzido estadualmente pelo deputado Lindolfo Pires e em Campina Grande pelo presidente Rodrigo Mota, e quem sabe o próprio PSL. Então a gente está trabalhando, Joãozito. Nosso intuito é de poder reunir um número suficiente de parceiros, de legendas, que nos dê condições melhores para o embate que vai se aproximando. Eu estou, como eu disse a você e a Josmar e a Irã na última vez, há uma semana, acredito eu, 10 dias, quando pessoalmente estive entre vocês, eu estou muito animado, porque os números mostram isso. Inclusive fiz mais uma aferição semana passada, mostram exatamente que por mais que o prefeito detenha os meios em suas mãos, os instrumentos em suas mãos, quase que fechando todos os meios de comunicação para não permitir que haja uma participação de opositores a esse modelo, e eu vejo um modelo extremamente carcomido em Campina Grande, ele não consegue ter a tranquilidade e não consegue ter essa resposta.
vocês sabem disso, ele próprio sabe disso, porque são realidades de números e são realidades na própria rua de Campinas, nos próprios contatos que nós mantivemos. Esse final de semana, quando eu fui a Campina Grande e fui festejar o início do São João, porque é uma alegria para todos nós campinenses poder ter esse instante de São João, para quem gosta, para quem pode receber e acolher turistas, mostrar as nossas raízes, e eu que tive a honra de poder administrar Campina e de poder colaborar para o fortalecimento do São João, como nós colaboramos, afinal de contas são marcas, o São João descentralizado, o fortalecimento em Galante, São José da Mata, os investimentos em infraestrutura do Parque do Povo, o nível de padronização, o nível que chegou o São João de Campinas durante os anos de 2005 e 2012. E a gente foi às ruas, a gente foi aos contatos. Nós fomos e percorremos todo o Parque do Povo, depois fomos brincar um pouco lá na Namoradrilha, e a gente sente isso. Há uma naturalidade nas pessoas quando mencionam a possibilidade da gente poder voltar a administrar Campina Grande. Isso é muito reconfortante. Nos dias de hoje, onde muitos agentes políticos não são aceitos em praça pública, é muito bom você ter exatamente o inverso. Você ter o respeito, você ter a confiança das pessoas que sabem o que você fez, e sabem como você se postou, como você conduziu administrativamente a sua cidade. É isso que me anima, ao lado de tantas e tantas pessoas que têm essa simpatia e confiança. Óbvio que a presença de partidos, a presença de pré-candidatos à Câmara de Vereadores fortalece a nossa postulação. Deputado, o Márcio está por aqui, já acaba de chegar e vai fazer a sua indagação. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Joãozito. Boa tarde, deputado veneziano Vital do Rego. Nessa conversa que o senhor teve com Daniela, ela disse que seria candidata a prefeita. E segunda pergunta, qual o critério para a escolha do seu vice? Veja, Josmar, um grande abraço, boa tarde. A deputada, quem pode dizer sobre a sua postulação é ela própria. Eu a tenho na condição de pré-candidata, porque, afinal, existem citações e, afinal, e naturalmente, existe um recall de quem candidata já foi em 2012. Mas quem pode falar sobre essa pretensão é a própria deputada. Eu dizia antes da sua chegada, Josmar, que esse encontro que nós mantivemos foi muito importante. Primeiro, sob um ponto de vista, sob o viés de um reencontro entre integrantes de duas famílias estas que têm laços de consanguinidade, famílias estas que estiveram juntos durante muitos embates político-eleitorais, citava ano após ano, eleição após eleição. Eu votei em Enivaldo também na condição de vice-governador em 1990, na chapa com o Wilson Braga. Então, a relação política nossa sempre foi muito mais forte do que alguns episódios que aconteceram. Vitalzinho já foi vice de Enivaldo, né? Então, em 1996, até relembrava isso, uma campanha muito, muito bonita, uma campanha em que vencemos em Campina Grande. Vencemos por mais de 2.100 votos. Fomos perder no distrito de Galante, no distrito de São José da Mata, onde houve uma vantagem, uma diferença considerável por parte do então candidato à época, Cássio Cunha. Mas em Campina nós vencemos as eleições por mais de 2.000 votos. Então são laços fortes que foram se desnutrindo, foram se desnaturando com alguns episódios nesses 10 anos, 12 anos, de 2004 para cá. E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, acho que a própria deputada também pode dizer isso. Penso que é o sentimento dela. Agora, claro, é ela que pode externar, mas eu fiquei alegre com a chance que nós tivemos de conversarmos. E foi uma conversa razoavelmente longa, no primeiro contato, que mais foi com o propósito de restabelecer esse reencontro entre dois amigos. E quem sabe, ninguém pode aqui desconhecer ou simplesmente descartar que possamos, de forma muito amadurecida, de maneira equilibrada, de maneira racional, de maneira ponderada, fazer uma avaliação sobre o ano de 2016, sobre uma composição. Por que não pensar nisso? Primeiro, um momento de reencontro entre amigos, entre famílias. Depois, escutamos as questões que envolvam as particularidades políticas em Campina Grande. Então, vamos dar tempo ao tempo, estreitando esses contatos com o deputado Aguinaldo, com o deputado Enivaldo Ribeiro, são figuras importantes. O deputado Aguinaldo tem uma posição de quem trabalha por Campina, essa é a postura, vê-se claramente, por exemplo, na iniciativa
que o governo federal, à época, ele era o ministro das cidades, possibilitando para que Campina Grande pudesse ter um investimento em moradias, como foi e como está sendo o caso do complexo Aloysio Campos. E muitas das vezes o prefeito de Campina tenta tomar para si, mas foi uma obra do governo federal e que teve um papel importante o ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro. Então, são demonstrações de quem quer ajudar Campina. Eu acho que aqui não está ninguém para dizer se fez mais fulano, se fez menos Beltrano. Todos tiveram a oportunidade de fazer. Penso que é dessa forma amadurecida que a gente pode, repito, quem sabe, estreitar laços com fins de estabelecermos parcerias para as eleições de 2016. Em relação ao critério para a escolha do seu vice? São aqueles critérios adotados normalmente e sempre em que estamos em disputa são estabelecidos. Ou seja, é preciso que você tenha um nome de densidade eleitoral, que você tenha um nome cujo partido tenha uma capilaridade, partido que possa ter também componentes na proporcional, um nome que tenha uma facilidade na interlocução com a sociedade, ou com pelo menos alguns segmentos da sociedade. Faz parte dos critérios estabelecidos para que você faça essa escolha. Agora, principalmente, é uma decisão que caberá aos integrantes da coalizão partidária que seja estabelecida. Jamais, e eu, no meu caso, na condição de pré-candidato, eu nunca fiz isso, nem em 2004, nem em 2008, sempre deixei muito à vontade para que os nossos parceiros pudessem fazer as suas próprias escolhas. Quando a gente teve a aventura de poder contar com o Zé Luiz mais 2 vezes, sempre expus o nome de Zé Luiz, mas ouvindo aos nossos companheiros. E não vai ser diferente nas eleições de 2016. Vamos esperar a confirmação do formato, ou seja, do número de partidos, para que eles próprios possam dizer as suas opiniões. Vamos ter fatos novos acontecendo, vamos dar tempo ao tempo. Eu penso que alguns episódios podem fazer com que este quadro tenha algumas mudanças. Ok, Venezuela, em relação à cena nacional, depois desses pedidos aí de prisão da cúpula do PMDB nacional, como é que está o clima em Brasília? Eu falava, Josmar, na pergunta que me foi feita por Irã, é um clima pesado, é um clima de perplexidade, porque é uma decisão ou uma iniciativa, porque não houve decisão da Procuradoria, dentro, obviamente, das suas atribuições. Eu não quero entrar no mérito, porque se fosse para entrar no mérito, eu precisaria conhecer, todos nós deveríamos conhecer primeiro, em detalhes, as razões pelas quais o procurador pediu a prisão. Agora, é um fato inédito, né? E por ser inédito, choca e leva à perplexidade, principalmente ao Senado, como também aos próprios agentes políticos que estão na Câmara Federal. Então, tem que haver algo muito bem fundamentado, muito forte, para sugerir uma medida tão drástica pedida pela PGR. Caso contrário, termina sendo um extrapolamento. Mas para que eu não aqui faça ou dê opiniões sem conhecer efetivamente o que ocorreu, né, eu prefiro esperar para conhecer e esperar que o próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro Teori e posteriormente do seu pleno, do seu colegiado, exponham as motivações de uma futura decisão. Agora, é muito bom que nós tenhamos cuidado, que sejamos sempre racionais, para não estabelecermos no país, não gerarmos no país uma insegurança jurídica, que não é uma insegurança jurídica que hoje pode se abater sobre agentes políticos, mas que pode também se abater sobre todo e qualquer cidadão. Algumas pessoas podem dizer, olha, isso é importante que tenha acontecido, porque afinal de contas mostra que todos são iguais. Todos são iguais, óbvio que todos são iguais, mas também não devemos perder de vista que aquilo que pode estar sendo dirigido para alguém que seja ocupante de um cargo, que tenha uma posição diferenciada, também não se faça presente sobre o cidadão comum. É isso que precisa ser levado em conta, ser discutido de maneira, repito, muito ponderada, muito equilibrada. Mas não posso, Josmar, me desculpe, como eu também pedi desculpas a Irã Barbosa, eu não posso entrar, eu não posso mergulhar, eu não posso aqui expor, proferir uma opinião de mérito, porque afinal de contas esses detalhes, eles não são do nosso conhecimento. Nós estamos ainda na expectativa de poder ter
outras informações que nos deem condições para uma opinião mais precisa. Deputado veneziano, agradecendo pela participação. Se o senhor tiver mais algo a acrescentar, sinta-se à vontade, é sempre um prazer. Não, irmão, só te agradecer, Joãozito. Dando um abraço a você, Josmar, a Irã Barbosa, por franquear esses momentos novamente que a Rádio Caturité nos franqueia, nos confere para trazer algumas impressões aqui de Brasília. Nós vamos votar agora. Houve uma convocação extraordinária para hoje. Ontem demos sequência a matérias que tiveram a nossa deliberação e hoje vamos concluir o segundo turno da desvinculação das receitas da União, que são muito importantes, tanto para a União, tanto para o governo, que vai poder trabalhar, ou seja, ter maior mobilidade, a proposta de termos 30% de acesso ao orçamento, sem que haja um engessamento, além do engessamento que é o orçamento que nós vemos, estendendo a própria realidade dos municípios e dos estados. Nós sabemos muito bem, até porque vivenciamos isso em Campina Grande, o quanto difícil é você ter orçamentos fechados, hermeticamente limitados para propostas do Executivo. Com isso, a DRU, ela não apenas servirá para o governo federal, como também se estenderá para os governos estaduais e os governos municipais. A gente vai fechar o segundo turno dessa votação hoje, né? Tendemos a nos estender um pouco mais, mas de suma importância, não apenas para esse atual governo, mas como uma proposta extensiva até o ano de 2023, é uma tranquilidade para outros governos que se sucederão. Grande abraço, Joãozito, a você, um abraço ao Osmar, ao meu querido Irã, e ao voltarmos a Campina Grande, a gente